questão que a gente vai trabalhar hoje vai ser uma questão que vai envolver conflito aparente de normas. E apenas para a gente relembrar um pouquinho o que é o conflito aparente de normas. Vamos pelo nome, né? Eu sempre falo que o direito penal fica muito fácil quando a gente vai pelo nome do instituto. Então, quando a gente fala no nome, fica belezinha. Por quê? Pensa, conflito aparente de normas. Existem normas que aparentemente estão em conflito. Mas como o próprio nome diz, esse conflito ele é apenas aparente, porque eu vou me valer de um dos princípios para fazer com que uma norma prevaleça com relação à outra, tá? Então, existem princípios que têm por objetivo solucionar o conflito aparente de normas, falando mais amplo, que vem a ser o que engloba 4 princípios. Nós temos especialidade, consunção, subsidiariedade e alguns autores incluem a alternatividade. Por isso que eu falei, vamos falar do mais amplo. Então, pega papel, anota aí. E qual o requisito para eu poder aplicar o conflito aparente de normas e não fazer a aplicação de concurso de crimes? Isso é mega importante, tá? Então, qual é o requisito que eu tenho que levar em consideração para falar do conflito aparente de normas e não do concurso de crimes? Quando a gente fala em conflito aparente de normas, eu tenho várias normas que vão incidir sobre um único fato. Então, haverá várias normas que serão capazes de incidir sobre um único fato. Isso a gente vai ter o conflito aparente de normas. Essas normas estão em vigor e eu vou ter que me valer de um dos princípios para fazer prevalecer uma norma sobre as demais, tá? Então, no âmbito do conflito aparente de normas, você vai lembrar que todas essas normas estão em vigor. Princípio da especialidade vai ser a regra que a norma especial vai prevalecer sobre a norma de caráter geral. Então, princípio da especialidade, o primeiro deles, a norma especial prevalece sobre a norma de caráter geral. Segundo princípio, alternatividade, ou nós falamos também do tipo misto alternativo. O legislador prevê vários verbos que, se praticados dentro de um mesmo contexto, caracterizam um só crime. Então, quando a gente fala do princípio da alternatividade, vários verbos são capazes de incidir sobre um único fato, de forma que eu vou fazer um único núcleo do tipo penal prevalecendo sobre os demais. Então, nesse caso, a gente pode dar o exemplo do artigo 33 da Lei de Drogas, que traz 18 verbos que, se praticados dentro de um mesmo contexto, um único crime. Princípio da consunção. A consunção, a gente vai analisar a finalidade do agente e para o agente atingir aquela finalidade, ele vai ter que passar por crimes meios. Esses crimes serão meios necessários para ele atingir a finalidade. E quando a gente tem a subsidiariedade, finalmente, a gente vai ter uma norma subsidiária. Uma norma subsidiária é aquela norma que vai funcionar como um soldado de reserva. Sim, um soldado de reserva é aquela norma na qual eu vou ter aquela norma ali naquela situação, digamos assim, na qual ela só vai ser aplicável se não houver a prática de um fato mais grave. E aí, vamos dar uma olhada na questão que vai trazer para você o seguinte. Banca da VUNESP diz o seguinte, sobre o conflito aparente de normas e princípios dirimentes, é correto afirmar que a norma especial prevalece sobre a norma geral e descreve um tipo penal mais severo? Não necessariamente. B, o conflito aparente de normas tem por requisito a unidade fática, a pluralidade de normas aplicáveis ao mesmo fato e a vigência contemporânea de todas elas. Sim, essa é a assertiva correta. Olha lá, letra B. As outras, a norma subsidiária descreve um grau maior de lesividade ao bem jurídico e necessariamente um tipo penal mais severo. Não, é justo ao contrário.
D. A consunção pela qual uma conduta absorve outra é possível no crime progressivo, no crime complexo e na progressão criminosa. A unidade de desígnio de um sujeito ativo desde o primeiro ato. Não. Na progressão criminosa, ele altera a sua finalidade. Pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se do caso concreto para saber qual norma aplicável. A análise é de forma abstrata. De jeito nenhum haverá uma análise de forma abstrata, tá? Então, aqui, assertiva, letra B de bola. Tá bom?